E aí diz, capítulo 22, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. É interessante que lá em Ezequiel 31, quando a gente percebe que a figura de Satanás era o distribuidor dessa água, ele era essa árvore maior, onde todas as águas do Éden chegavam até ele, e ele cresceu. Por quê? Porque ele, em vez de ser irrigado e também passar essa energia para outros, ele acabou só ele crescendo e pegando para ele, e não distribuía, né? Ou seja, não tinha amor. Começou a contrabandear, né? A fazer tráfico da energia divina, etc. E diferente do Cordeiro, né? Jesus ele sempre oferece essas águas. É interessante, porque existem essas águas literais, onde ela tem um fluido de energia, onde está conectado a algo que é distribuído a todos de maneira muito justa. E aí diz, no meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava as árvores da vida. Árvores da vida. Aqui na tradução tá árvore de vida, mas depois vocês procuram lá no grego, são em plural, tá? São várias árvores. Exatamente lá como Éden de Adão, onde são várias árvores. O pessoal sempre pensa em uma, né? Mas são muitas árvores. Tanto que diz, e de um e de outro lado do rio, ou seja, é um rio e árvores, tá? Sobre os lados do rio. Então são várias, tá? Então, isso aqui, então, tem algumas pessoas que não sabem disso, né? Que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Ou seja, o exército celestial, as nações celestiais se alimentarão disso. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Tá? Ou seja, a glândula, essas partes que nós temos aqui no corpo, tá, ligado ao nosso corpo físico, onde nós chamamos de glândulas, elas estarão abertas. O DNA de Deus, o nome está ligado ao DNA, o DNA de Deus estará completamente ativo em nós. Tá? E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que, presto venho, em breve venho. Bem-aventurado, feliz aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu, e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Olha que interessante. Você viu que eu já fiz uma leitura sobre isso um pouco antes, né? De João, ele meio que se dobrando para um anjo, né? Vocês percebem que é ele recontando aquilo que já aconteceu? Porque João não era bobão, ele não ia fazer isso duas vezes. Tá? Fez lá, depois fez de novo aqui, se ele já tinha falado, não faça isso para mim. É o mesmo evento. Só que vocês percebem aqui que aqui está a prova de que João está fazendo uma releitura e ele vai mostrando em sessões, ele vai mostrando eventos que já ocorreram, só que às vezes ele vai contando o mesmo evento, só que em detalhes. Esse mesmo momento que ele se dobra, esse anjo, é o mesmo evento que eu já li nessa mesma live aqui, onde ele acaba se dobrando para esse anjo, só que ele estava contando detalhes. Percebem que ele está contando detalhes? Isso aqui prova aquilo que eu falei para vocês. O Apocalipse ele não pode ser lido de uma maneira cronológica, mas você precisa compreender o atemporal dele e encaixar essas partes. Tá? E aí diz o seguinte, e disse-me, cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Olha que interessante, mundo atemporal. Ou o anjo está viajando, preste bem atenção. O atemporal está provado aqui também. Ou o anjo está viajando muito, ou os 2000 e poucos anos que já passou de tudo isso, mais de 2000 anos, né? É breve no mundo celestial. Compreendem que aquilo que eu já mostrei, o mundo de lá, o tempo de lá não é o tempo daqui. Então, fica bem claro isso. E aí diz, quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja justificado ainda. Eis que cedo venho. Agora é Jesus falando. E o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o Aleph Tav, novamente, mostrando aquela questão do hebraico. Ele está lá, sempre ali. O princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro.
Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham direito às árvores da vida, que é plural novamente, tá? Não é uma árvore só. E possam entrar na cidade pelas portas. Estão percebendo que é sempre reino eterno, gente? Eu não sei o que o pessoal pensa na Jerusalém física, que está falando de coisas celestiais, tá? Nova Jerusalém. Aquilo que eu falei para vocês, ó, mas ficarão de fora os cães, tá? Não vou repetir o que significa isso, tá? Para não dar muito problema, mas já sabem o que é isso. Os feiticeiros. Feiticeiros também tá ligado a você que consome drogas, não é só macumbeiro, bruxo, não, mas pessoas que elas mexem com qualquer coisa que tenha a ver com manipulação da mente, tá? É feitiçaria, tá? E os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, olha que interessante, a Rua HaKodesh e a esposa, né, ligada ao tabernáculo, exatamente como uma mãe levando a filha para o casamento. Interessante, né? Vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. Ou seja, ele vai cobrar. Se alguém estiver mentindo nas coisas, ele vai cobrar. E aí diz, e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, né? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.